Bom, enquanto carrega aqui o YouTube e já começamos a gravar, todos aí possam pegar as suas águas, café, chá, papel e caneta, né? Bom, enquanto carrega aqui o YouTube e já começamos. Você viu? Estamos ao vivo no YouTube também, ele já avisou aqui. Oh, Deixa eu compartilhar aqui no grupo. Ao vivo. Deixa eu ver aqui o rostinho de vocês. Vamos lá. Bom dia, sejam bem-vindos ao projeto 224, projeto para reunirmos, para nos equiparmos, para gerarmos conexões, para andarmos juntos, né? Juntos impulsionando pessoas, vidas, e cada um trazendo a sua história e trazendo uma habilidade. Então, hoje o projeto 224, aqui às 5h13 da manhã de Mato Grosso, 6h13 em São Paulo, né? Nas demais áreas do país. Então, esse projeto nasceu para conectar, para gerar valor. E aqui nós fazemos vendas. Sim, fazemos vendas. Você fala, mas como assim fazendo venda? A gente nem faz pitch aqui. Porque a todo momento, enquanto nós estamos aparecendo, nós estamos gerando valor e chegando até as pessoas também. Então, tem aqueles que não veem esse propósito de realmente estar junto e impulsionando e chegando até várias pessoas, né? Então, esse movimento, como qualquer movimento que façamos, ele gera energia. Então, nessa manhã de sábado, quero convidar o Ricardo Batista, de 38 anos, pai da Lara e de Lorena, apaixonado pela Daniela, muito bem, coraçãozinhos aí, mora em Hortolândia, região de Campinas, formado em engenharia e atualmente é empreendedor. Então, ele é louco por vendas e descobrir novos negócios. E nessa manhã de hoje, possamos aí escutar a história do Ricardo e a habilidade que ele carrega possa impulsionar ainda mais aqueles que vão passar por aqui. Tá bom? Seja bem-vindo, Ricardo, nessa manhã. salve, galera. Estamos aí, bom dia a todos. Ricardo, de 38 anos aí. 38 anos, casado com a Daniela, que a gente vive um amor que eu chamo sempre de algo que é eterno, né? A gente compartilha muito dessa ideia, desse prazer, né? De viver juntos. Apesar de todas as dificuldades que nós sabemos, né? Mas a gente sempre busca é, voltar para o centro da onde nós iniciamos tudo e assim a gente poder construir esse amor todos os dias. Né? Pai da Lara e da Lorena, dois frutos que vieram, né, no meio da nossa trajetória, duas pequenas aí que têm 5 e 6 anos, foi bem um casadinho com o outro praticamente, que se não fosse assim não ia rolar. Inclusive, ontem a gente saiu, tava conversando disso, falou, cara, vocês foram corajosos, hein? Falei, meu, se não fosse assim, não ia rolar. E estamos aqui na região de Campinas, né? Uh, me, me formei em engenharia de automação, exerci durante um tempo, e aí no meio do caminho o ciclo, né? As coisas da vida vão nos direcionando. E eu vejo muito assim, Deus ele vai direcionando as coisas na nossa vida, né? E elas vão acontecendo conforme a vontade dele, conforme nós nos colocamos debaixo ali da mão dele. Então, essa, e aí, assim, é algo que eu sempre tive, esse tino de vendas, de atender cliente, de atenção, de ter né, a malemolência, a ideia, né, de conversar e tal. E no meio do caminho, a trajetória ela acabou me tirando um pouco dessa área de vendas, né? Eu fui para vender horas, né? Como CLT,
e deixei de vender. Então, a minha trajetória ela começa lá quando adolescente, a trajetória profissional, trabalhando numa casa de carne, né, no açougue dos meus tios, então fazendo vendas ali, e aquilo fazia, nem tinha ideia do que estava rolando, né? Mas fazia com prazer, né? Era algo que era gostoso, lidar com os clientes, entender as coisas, né? Fazer as negociações. Então ali já começa a trajetória. Antes de iniciar, eu quero só fazer uma referência. A história da Cláudia, né? Que eu até deixei pontuado aqui, que a Cláudia falando da história dela, e aí eu fui passando um filme na minha cabeça, referente aos meus pais, né? Que eles também moraram no Paraná, moraram em Goiôerê, ali a região. Segundo meu pai fala, meu avô, ele era, mudava mais do que cigano, né? E aí eles, cada hora estavam numa terra, cada hora estava arrendando um lugar, e eles mexiam com algodão também. Então, meu pai conta que meu avô teve dinheiro para comprar uma fazenda e ele perdeu tudo com quebra de safra, né, da lavoura e tal. E aí, nesse sofrimento que eles viveram, eles acabaram vindo para São Paulo. Meu pai veio primeiro, né? Veio tentar a vida. Ele toca moda de viola, música e tal. E aí ele veio tentar a vida como músico, só que a dupla dele, que era o irmão dele, acabou parando no meio do caminho, porque ele decidiu seguir a igreja, né? E ele seguiu a vida dele. Então, ele se transformou num metalúrgico, né? Ele acabou entrando para a área de metalúrgica. E minha mãe, que aprendeu lá no sítio a lecionar. Antigamente não tinha diploma, né, para você dar aula. Então, ela dava aula nas vilinhas, né? Então, ela conta essas histórias e a gente fica vivenciando isso. E aí você falando toda aquela história ali, eu falei, cara, que impressionante, né? Como conecta as coisas. Então, a gente vem de toda essa base, de toda essa trajetória, e aí eles vêm para cá e nasce eu e o meu irmão. Então, foi uma infância bem, nada luxuosa, né? Tudo regradinho, tudo certo, porque não tinha regalias e tal. Então a gente cresce nisso e vai moldando a nossa mente a partir disso. E aí foi, vamos dizer assim, eu vou falar rapidinho, né? É uma infância bem traumática, onde passa por questões de bullying. Eu era gordinho, então tinha aquelas questões de brincadeiras e tudo mais. Na minha cabeça, bullying na época nem existia, né? Porém, aquilo machucava, né? É algo que eu até estava conversando com a psicóloga outro dia, e aí ela comentando, ela falou, cara, isso fica no nosso subconsciente e fica até, até seu momento atual, isso fica te martelando. Então ela falou, é bom tratar, é bom a gente entender isso e quebrar isso, né? Eu falo, depois que faz 1 ano e meio que eu comecei a fazer, né, o acompanhamento, mas não por nada, foi por precaução, né? Que é algo que a gente não busca, né? Fazer as coisas por precaução, a gente só quer remediar. E aí a gente começou a trabalhar nisso. Então, na infância, passei por isso, essas questões, e fui crescendo, esse jovem, esse garoto, cheio de crenças, de traumas, de necessidades ali, e fui me desenvolvendo. No meio do caminho, eu era muito sonhador, muito aquela criança que ficava. Eu lembro exatamente assim: a aula estava rolando e eu estava construindo um avião na minha cabeça. Estava ali viajando, nossa, distante total. Nunca fui aquele aluno exemplar, né? Repeti 1 ano, e nunca fui aquele
exemplo, sempre fui o aluno da média, do C, mas ficava ali, né? Sempre tive sonhos, ambições, aquele negócio de ambição de querer progredir na vida, de trabalhar, sempre tive vontade, garra de trabalhar, né? Meu pai que fala, cara, você era muito. Você não queria estudar, você queria trabalhar, bater cabeça e ficar, né, viajando na vida. Então, por isso que eu comecei, né, no açougue, aí do açougue, né, na minha juventude, foi me projetando para outras decisões da minha vida. Um ponto que eu vou pôr aqui. Então, aí, nesse meio do caminho, eu já passo da casa de carnes, né, que eu trabalhava, que vivenciei toda essa questão de vendas, e aí eu entro para metalúrgica também. Então, eu entro na Bosch e ali eu vivo momentos que eu jamais imaginava, de salário, questões de ter regalias, né? E eu já fazia o ensino, eu estava no técnico, né? E entrando para a faculdade. E eu lembro na Bosch, e aí assim, vou falar pontual para não ficar cansativo. Então, na Bosch, eu lembro muito bem, eu trabalhava de segunda a segunda, tinha 20 anos na época. Então eu trabalhava de segunda a segunda. Eu lembro do, do líder, né? Chegando para mim e falando, cara, você precisa tirar um domingo de folga porque não tem como trabalhar todos os dias, né? Então assim, dos 365 eu trabalhei 363. Então dias úteis, feriado e ia para cima. E eu me lembro do momento que isso me marcou muito. Eu uso como uma superação. Que era uma linha que fazia o estator do alternador, o alternador que carrega o carro. E aí a gente fazia essa bobina, né? A máquina fazia, mas a gente trabalhava, operava as máquinas. E aí eu ficava vislumbrado com a máquina que fazia a bobina. Então fazia uma flor de cobre e jogava dentro do pacote ali, né? Que era um pacote. E aí eu ficava olhando, assim, no meu horário do café, eu ficava olhando isso. E aí o cara chegou para mim e falou: vamos trabalhar, para de ficar olhando isso aí, que você nunca vai trabalhar nessa máquina. Putz, aquilo foi um. Eu olhei assim e falei. Não falei nada, né? Na minha cabeça eu falei: sério que você pensa assim? E ali começa um. Tipo, cara, você não pode ficar parado nisso. E aí eu comecei. Todo café eu ficava olhando a máquina, olhando a máquina trabalhar. Os sensores, como eu estava fazendo um curso técnico, então eu ficava olhando, pô, o sensor atua aqui, o negócio tal, não sei o quê. Em questão de 6 meses eu estava trabalhando na máquina. Surgiu uma oportunidade, uma pessoa não pôde ir na hora extra, né? E aí falou, Ricardo, você não assume lá? Eu falei, putz, bora. Ó, tem que fazer assim, se assado e tal, beleza. Se der alguma coisa aqui, faz ali e tal. Putz, aí pronto. Ali eu tive o primeiro exemplo ali de superação. Né? Aí eu saio da Bosch, né, depois de um tempo, por questões até de hierarquia, que eu estava almejando outras coisas, mas não tinha espaço. E aí eu fui para uma empresa de engenharia de ar-condicionado. Nessa empresa, naquela projeto, orçamento, fazia coisas de supermercado, shopping, coisas grandes, né, de empresas grandes, restaurantes grandes. E aí eu falei, cara, eu não quero ficar aqui sentado atrás do computador todos os dias. Eu gosto de ver o negócio acontecer. E aí surgiu uma oportunidade na supervisão. Aí eu comecei na e aí nesse meio tempo, mais uma vez, o meu parceiro de projeto, que eu acho que ele não queria se ver livre de mim, porque acabava desafogando ele, e aí ia ter que formar outra pessoa para o lugar, né? Não vai não, putz, supervisão é bucha, você vai ter muito problema e tal. Aí, assim, parece que quando fala o negócio é bucha, aí que eu
Aí que eu queria estar no meio. Aí eu falei, não, eu vou. E realmente, era puxaça. Obras, aí dava problema na obra, vazava, né? Dava todos os problemas ali. Mas assumi aquilo ali. E aí eu falei, cara, olha para você ver que legal que tá sendo, né, o desenvolvimento e tudo mais. Aí dali eu fui para outras empresas, né? Fui para Magnete Marelli, que é de autopeça. Aí fui para uma outra empresa de automação que fazia máquinas, né? Que também foi um outro desafio. A gente tinha, são máquinas automação, né, e automáticas, então tem muito probleminha, muita questão que você tem que ficar vendo. Então viajava, ia muito para Barueri, tinha uma empresa de pinças, né, pinças de, de, de sobrancelha, essas coisas. E aí a gente então tinha que startar essa máquina e a máquina dava problema. Então foram os desafios da vida. E nesse meio tempo eu estava para casar já, né? Já tinha reencontrado com a minha esposa, que a gente teve uma história aí desde os 15 anos, desde a adolescência, que a gente estudou junto, depois se separou, e a gente se encontra no meio do caminho, e aí, nesse meio tempo, a gente estava para casar. A gente ficou juntos aí, entre namoro e noivado, uns 6 anos, e aí, nesse meio tempo, estava para casar, e nesse estresse todo que eu estava, tocando 3, 4 projetos, plantas grandes, né, de produção. A minha esposa chega num dia, né, meio nervoso, querendo a atenção dela, e ali não acontece. E eu meto a mão na parede e quebro a mão. E ali eu olhei e falei, caramba, bicho, de tão nervoso que eu tava, de tão fora de si. E aí eu falei, que caca, né? E ali eu falei, não, isso não é para mim. E o negócio ele vai acontecendo. Em questão de um mês, a minha gestora chegou para mim e falou que eu não estava dando resultado, sendo que eu estava tocando 6 projetos, que eu não estava, na verdade, eu não estava tendo tempo de passar informação para ela, e isso estava chateando ela. E aí eu falei, cara, eu tô com a mão quebrada, vindo trabalhar, que eu trabalhava em Araras, né? Então era 80 quilômetros de Campinas, aqui da região, que eu morava em Campinas. E aí eu falei, pô, você tá vindo me cobrar, não, eu tô precisando de ajuda, eu não tô precisando de cobrança. E aí eu falei, tudo bem, não tem problema. A gente pode, se não tiver bom, tá tranquilo. Já estava para casar, então dali, aí eu saí dessa empresa. Nós nos casamos, foi uma cerimônia abençoada, maravilhosa. E em seguida, nos desafios da vida, eu conheci uma professora de inglês. E aí a engenharia em si, ela não conecta, né? Ela não tem como você trabalhar com engenharia e não falar inglês, né? É uma coisa ligada à outra. E aí uma oportunidade, nesse meio tempo, fazendo inglês e estudando e fazendo as coisas, eu consegui uma oportunidade na Bombardier, que faz os trens, né? A gente estava fazendo na época o trem do monotrilho, o trem aéreo lá aqui de São Paulo, né? E aí é muito engraçado, né? Que a pessoa me ligou e falou, você fala inglês? Eu falei, falo, convicto, mas, nossa, pipocava mais que... Aí eu falei, falo. Cara, você tem currículo em inglês? Nem tinha. Não, minto. Tinha feito fazia uns 2 dias atrás. Olha como que Deus vai fazendo as coisas. Tinha feito uns 2 dias atrás com a professora. Eu falei, vamos já deixar pronto, se preparar, porque vai se surge alguma coisa. E aí a gente fez o currículo. Aí a pessoa me ligou e falou, tem uma oportunidade, assim, assado, aparece lá, tal. Nossa, ali também foi aquele negócio de nervosismo, aquele misto, né, aquela sensação ali. Eu falei, cara, precisa dar certo. E fui orando e fui entregando nas mãos de Deus.
E eu me lembro, eu falei com a professora, eu falei, olha, tem essa oportunidade, você não me ajuda? Ajudo. Ela fez uma aula à noite comigo, num dia anterior, passando o currículo todo, e uma aula no dia seguinte, de manhã, 5 horas da manhã, que a entrevista seria às 7h30. E aí fui para a entrevista. Aí cheguei lá, era um brasileiro e um inglês, um britânico, o gerente. Aí eu falei, nossa, tô lascado, ferrou. Aí começou ali, falei, vamos para cima. Aí, desenrolei e tal, como eu já tinha estudado o currículo, aí os caras olhou, falou, não, beleza, legal, tá show. Eu falei dois pontos principais ali na hora, né? Falei, não, eu, como hobby, eu pedalo e eu faço cerveja artesanal. E aí o, o chefe, o gerente, que era britânico, gostava de cerveja, o outro gostava de pedalar. Então a galera brincava disso, falava, meu, Ricardinho, que era ele se chamava de Ricardinho. O Ricardinho conseguiu aqui a vaga só porque ele falou essas duas palavras só, em inglês. E ali eu comecei nesse desafio. Engenheiro de processo, então eu tocava algumas partes, né, da produção de montagem desses trens aí. E aí muita cobrança, desafio, né? Desafio tanto meu pessoal, que eu tinha muito aquela questão de prometer as coisas e não cumprir. E aí no meio do caminho eu comecei a me deparar com isso e entender que isso não era certo. Então eu dava prazo e não conseguia cumprir esses prazos. É, nesse nesse meio tempo me eu não é que eu descobri porque aconteceu, mas eu fui descobrir depois que eu estava passando por um processo de ansiedade, né? De síndrome do pânico, alguma coisa assim. Então, eu me recordo muito que eu saía da empresa, entrava no carro, e aí eu começava com aquele sentimento, e aí eu falava, meu, vou morrer no meio do caminho. E aí ia até em casa, que da empresa até em casa dava uns 10 minutos. Ia até em casa naquela sensação. Chegava em casa, colocava a roupa, e falava: se for para morrer, eu vou morrer praticando uma atividade física. E aí corria. Saía para correr, aí voltava, tinha, tinha zerado. E aí, um tempo depois que eu fui descobrir isso aí, que era um início, né, de ansiedade e que eu conseguia, eu intuir, né, eu pensei isso, eu analisei ali o ponto, falei, poxa, eu estava passando por esse processo. E a atividade física, a minha ação de fazer atividade física acabava me ajudando a suprir aquela demanda de hormônios, né, de dopamina e tudo mais. E, e aí, no final eu digo desse período, né, porque foi um período, a Dani, minha esposa, ela engravidou, a gente engravidou, né, eu gosto de usar assim, que ninguém engravida sozinho, vamos dizer, nos dias de hoje até já tem, né, as coisas, mas a gente engravidou e aí a gente acabou perdendo, né? Assim como o JP também, cada um tem suas histórias e a gente vai se conectando. E aí então, foi uma gestação bem conturbada, teve um momento que teve um sangramento, a gente foi para o hospital, começou a baixar, diminuir líquido, né? Então ficou o líquido diminuído, e isso já estava do 8º para o 9º mês, aí ela teve uma pré-eclâmpsia. E isso foi, eu não quis julgar, mas até na época eu olhei nesse sentido, eu falei, eu não vou apontar o dedo para esse médico, mas eu julgo que foi uma negligência do médico, né? Que ele viu, a gente foi para o hospital, ele viu essa questão, viu que estava com a pressão 14, estava no dia que a gente chegou, estava com 14, 14,5, e o líquido diminuído e perdendo proteína na urina. Então são pontos
cruciais. Eu falo que eu fiquei especialista nessa questão, nesse ponto da gestação. Quando a pessoa chega para mim e fala, ó, tal, não sei o quê, eu falo, acende uma luzinha de alerta aí, porque gravidez não é doença, mas gravidez precisa de cuidados, precisa ter atenção. E aí, isso foi numa sexta-feira, aí a médica, eu lembro, ela falou, não, indicou, toma esse remédio de pressão e come carne. Você pode comer salsicha, eu lembro até hoje ela falando, pode comer salsicha, não sei o quê. Eu falei, tipo assim, depois pensando, salsicha é um embutido cheio de sódio, cheio de coisa. Se ela tá com pressão alta aí, cara, aí beleza, aí passamos o final de semana, aí e o que aconteceu? Ela não falou assim, sai daqui agora e compra esse remédio. Ela falou, não, amanhã você compra o remédio e tal. E a gente foi comprar no domingo, para começar a tomar no domingo. E aí, quando foi na segunda-feira, a Dani se sentindo mal, aí a gente falou, bom, vamos para o hospital, né? Aí chegou no hospital, aí aquilo, né? Aquele sentimento, né? De o médico ali buscando o batimento cardíaco, aí a gente já começa a entrar naquele desespero e tal, até que aconteceu, né? Até que aconteceu. Aí a médica falou, olha, depois do ocorrido, né? De tudo isso, a médica chegou e falou assim, a gente vai ter que fazer o parto induzido, porque ele já está grande, já tem mais de 1 quilo e tudo mais, e já estava pronto para nascer. E aí a gente falou, tudo bem, fez o parto, fez o enterro, né? Teve que fazer o enterro e tudo mais. E uma das coisas que, após isso, eu olhei muito foi para dentro do nosso relacionamento, para dentro daquilo que nós estávamos vivendo, que aí ela começou a se punir. Não, porque você queria muito um menino e tudo mais. Eu falei, eu não queria um menino. E, na verdade, não era eu. Éramos nós, né, que queríamos. E a gente quer ainda. Então, eu lembro da gente se abraçando e um dando força para o outro, nesse momento de dor. Um sendo o apoio para o outro e unidos, junto com Jesus Cristo ali no meio, que eu lembro da gente orando junto, isso fortalecendo essa questão da oração. Eu sempre fui, desde da infância, né, apresentado, né, pelos meus pais e tudo, não vivi como exemplo, vamos dizer, mas sempre tive esse contato com a igreja, com Deus e tal. E ali a gente se depara com isso e um dá forças para o outro após esse episódio. E a gente não pode ser só, eu passei por isso e tá bom, vamos, né? Aí o que um outro ponto que eu gravei, né, que foi eu conversando com um amigo, a gente assim sentou, era um cliente, né, que eu já estava montando a loja. E aí eu conversando com essa pessoa, e aí ele chegou para mim e falou, eu perguntei, né, falei, como que tá sua esposa, tal, ela tá bem, a gestação e tal. E ele falou assim, cara, ela me mandou uma mensagem agora e ela tá com a pressão alta, cara. Não, ela tá passando mal. Aí eu falei, sério, tá passando mal? Eu falei assim, cara, pede para ela, onde ela tiver assim, pede para ela ferir a pressão dela, na farmácia, algum lugar que eles vão fazer. E na hora ele falou, mas por quê? Eu falei, cara, faz isso aí. E aí ele ligou para ela na hora. A gente estava sentado assim numa mesinha conversando. Aí ele ligou e falou, passa na farmácia, fere a pressão, não sei o que, tal, tal, tal. Aí, deu uns 5 minutos depois, ela ligou e falou, meu, pressão tá alta, tô indo pro hospital. 14,5 tava. E aí eu, e aí eu olho assim, eu falo, cara, qual é o nosso papel nesse mundo, se não for contribuir e ajudar o próximo, né? E aí eu falei, pô, a minha dor, o que eu passei lá atrás, ele tá servindo hoje para ajudar as pessoas. Então a gente não pode ficar tipo assim, na hora ali eu pensei, né? Não pode ficar se martirizando, se punindo, ou
desanimado porque algo deu errado. Após isso, a gente teve um outro problema de saúde. A minha esposa identificou um forame no coração, ficou um mês internada para descobrir o que estava acontecendo. Após a gestação, desprendeu um trombo, e esse trombo, ele sobe, né? Ele veio, passou pelo coração, ele entra no coração, e ao invés dele ir para o pulmão, ele passou para o outro lado do coração e foi para a cabeça. Aí ele entupiu as veias do cerebelo. E ela perdeu total a noção, assim. Foi uma semana depois, né, da morte, né, do Arthur. E aí eu falei, caramba, será que foi alguma coisa, né, que algum trauma, alguma coisa na cabeça dela, né? E aí a gente descobriu que foi esse furo, né? Aí os médicos falaram, não, foi o furo que passou, aí passou esse trombo, aí foi para a cabeça e tudo mais. Então, assim, que eles disseram, você viveu, renasceu, né? Ou sobreviveu 2 vezes aí. Que uma foi pela pré-eclâmpsia, porque poderia ter morrido ela também, né? Eles falaram, poderia ter morrido a mãe, o bebê. E outra foi por conta disso, que é isso aí poderia ter entupido, travado todo o fluxo, e aí você ter vindo a óbito, né? Mas isso veio para te mostrar que agora você é jovem e você tem mais condição de passar por esse momento. Talvez numa idade mais avançada, se acontecesse de vir um trombo e passar, você não sobreviveria. Aí seria talvez um infarto ou um AVC, né? E aí eles descobriram isso, tamparam esse furo, e aí vida que seguiu. E aí os médicos falaram, meu, fica de boa, vai curtir a vida. Nisso eu tinha saído, né, sido desligado da Bombardier, porque tinha acabado esse projeto foi bem na transição de governo, e aí o governo cortou o projeto. Eram para 50 trens, né? E eles acabaram reduzindo para 25. Aí cortou o projeto e mandou todo mundo embora. E foi bem na época, assim. Teve essa questão do bebê, teve a questão da Dani, e logo em seguida teve a questão da gente de ser mandado embora. E aí eu falei, cara, é um momento para a gente vai tirar um momento para a gente entender as coisas, o mundo, e ver, e a gente criar forças aqui, unir forças para a gente sobressair. Na época ela trabalhava na Ambev, então ela tinha ali uma condição boa ali na Ambev, plano de saúde, essas coisas, então a gente ficou seguro, né? E, e aí os médicos falaram, olha, não vai engravidar tão logo, né? Espera um pouquinho, 6 meses, por conta da gestação e tudo mais. E aí eu falei, bom, tá nas mãos de Deus, o que Deus falar, o que Deus indicar vai ser. E aí passaram ali em torno de uns 3 meses, a gente conseguiu, por questões do acaso, passagem, e a gente tinha já um pacotinho, esses pacotes de hotel, que você vai e tem que assistir uma apresentação, uma palestra, é, bem gostoso esse aí, né? Eu vi as caras aí para ir para os Estados Unidos. Aí olhamos o voo, pô, R$ 1.000 de voo para ida e volta para cada um. Eu falei, nossa, tá de graça, vamos embora. E aí a gente foi para os Estados Unidos. Tivemos ali um momento, uma tranquilidade de entender as coisas, de mentalizar. E eu falo, cara, ali foi de novo que saiu mais uma, que aí foi o próximo filho. Na hora que ele aconteceu, eu falei, putz, aconteceu aqui. E aí, assim, pelo prazo, dá certinho, tá próximo ali, né? Mas dá. E aí eu falei, cara, foi naquele momento ali. Você tá tão convicto da coisa, né? E eu lembro que a gente estava lá nos Estados Unidos, né? E aí, beleza, voltamos, e eu voltei com essa ideia de empreender. Eu já tinha essa vontade, né?
Eu falei, cara, como a gente já tá já tá de boa aqui, de boa assim, eu não estava empregado, não estava trabalhando, falei, eu vou tentar. E aí comecei a tentar essa questão. Então foi aquele começo trabalhoso, aquele negócio maçante. No meio do caminho, a minha esposa, ela identifica ali, e aí nasce a primeira, então nasceu a Lara, né? Que aí veio a Lara com toda aquela as questões dela. É, teve problema com proteína de leite, que, putz, um trabalho, né? Todo um cuidado. A minha esposa não tinha leite, então a gente tinha que dar o leite especial. E eu ali naquele meio tempo e trabalhando 14, 16 horas por dia, organizando site, organizando loja, arrumando as coisas, e vai, desenvolve fornecedor. E aí, no meio do caminho, a minha esposa chega e fala, meu, tá muito trabalhoso. Ela nunca teve essa ideia, assim, empreendedora, né? Essa vontade, assim. Ela fala, eu sou CLT, eu não quero empreender. Eu falo, tudo bem, eu respeito. Então, além de todas essas dificuldades, ainda tinha a dificuldade dentro de casa, que era dela, assim, não querendo mal, mas ela falando, meu, volta para a engenharia, volta para a empresa, volta para ser CLT, você tem garantia, você tem. E aí eu fico escutando o Pablo, por exemplo, eu fico escutando as coisas, né, falando sobre isso e falo, putz, olha para você ver. E eu quase que voltei para engenharia. É que não deu mesmo, mas quase voltei. E aí fui, fui nesse trabalho, resiliência, e segue, e bate cabeça, e toma calote, e vai. E aí ela teve que tomar, como teve o problema da trombofilia, ela teve que tomar esqueci o nome da vacina, da injeção para o anticoagulante, né? Enoxaparina, que acho que é o princípio ativo. E era uma por dia. E essa injeção, quando encontrava o mais barato, era R$ 26. Então era uma por dia. E aí o que a gente fez? Começou ali a se endividar. Então a gente foi indo, vai, e injeção, aí beleza, teve a primeira, tal, não sei o quê. Aí ela saiu da empresa e engravidou logo em seguida. E aí a gente já estava grávido da segunda, da Lorena, que também eu falei, foi aqui, ó, foi nesse dia aqui, ó, que aconteceu. E aí esse período eu estava em voo solo ali. Então a gente estava tocando só na loja, né? Só no comércio que a gente tinha montado. E aí começou o recurso consumir tudo aquilo ali. E aí a gente começa a se endividar. E aí quando dá o estalo e a gente identifica e fala, meu, que caca que a gente fez? Aonde que a gente se perdeu? Aonde a gente. E aí a gente começa a bater cabeça e fazer empréstimo e não sei o quê. E aí eu falei, meu Deus do céu. Aí começa, perde sono, que já dormia pouco. Aí dormia menos ainda, estressado, nervoso, irritado, né, por consequência de tudo isso. Comecei a engordar, e aí preocupado com toda aquela situação. Nesse meio tempo, eu me recordo de madrugada, assim, e tentando achar uma solução, uma saída, né? Eu loucura, né? Mas eu digo, aí depois que a gente começa a conversar com as pessoas, que a gente começa a identificar, né? Eu planejando atentar contra a minha própria vida, no intuito de resolver aquela dor que eu estava sentindo naquele momento. Então, assim, eu visualizando, assim, eu amarrando uma corda no beiral, né, aqui de casa, e me pendurando, e ali eu resolvendo. E aí pensando assim ainda, cético, né?
nossa, vai ser questão de tempo, de segundos e tá resolvido. Só que em contrapartida eu estaria deixando uma dor maior para trás. Seria a minha família, minhas filhas, e aquilo me motivava a seguir adiante. E assim, é um assunto delicado que a gente não comenta nas rodas, mas que se a gente for bater mesmo, né, e levantar, a gente vai vendo que maioria, né, boa parte das pessoas vão ter essas questões. E aí eu comecei, nesse meio tempo, eu comecei a ver eu vi um vídeo, eu lembro, no YouTube, assim, eu falei, caramba, do Primo Rico ainda. E aí eu falei, pô, interessante, cara. Ah, não sei o quê do MEI, não sei o quê da série, falando, né, de MEI, de empresa, de empreender e tudo mais. E aí comecei a ver. Falei, cara, ali foi o start inicial dessa, dessa identificação das coisas. E aí ali eu comecei a ver e busca e estuda e vai. Eu lembro que a gente assistia muito filme e série, né? Filme e série. E é outra coisa que também nas palestras bate em cima. Pare de ser o telespectador, né? E seja você o protagonista da sua vida. E aí ali eu comecei, desafio do primo, então eu acordava, não tinha o hábito de acordar assim cedo. Então começa a acordar às 5 horas da manhã para 5 e 6, está nos desafios dele. E aí você vai entrando naquela sinergia, aquele clima tal, aí começa, Joel J, Bruno Perini, você fala, caramba, velho, que loucura isso aí, que mundo que tem a ser desbravado. E aí a mente, ela começa a mudar. A gente começa a se identificar com as coisas. E nesse meio tempo, então eu sempre escutava o podcast, né, da galera também. E aí eu escuto o podcast do primo entrevistando o Pablo. E aquilo eu olhei e falei, caraca, meu. Eu já tinha visto alguma coisa da PLN, né? PNL, da PNL, acho que é Sami alguma coisa, né? E aí eu escutando o podcast ali e o Pablo falando de um jeito que se conecta realmente com o telespectador, com as pessoas, né? Isso, Sanjoli. E aí eu falei, caramba, bicho. E aí ele falando da mente e tal, e aí eu comecei a entrar na mente. Comecei a entrar na minha mente e entender as coisas que aconteciam comigo. Isso, assim, vamos dizer assim, foi ali final de 2019 ali, eu não lembro, acho que foi 2018, alguma coisa assim. E aí eu comecei a entender isso. E esse episódio mesmo, que foi do Primo com o Pablo, acho que eu escutei umas 10 vezes esse episódio. E tentando pegar ali os pontos, não é isso, aquilo, e vai, tal, tal, tal. E aí eu comecei a seguir o Pablo também. Pô, aí eu lembro, assim, salvar uma palestra no relógio e sair para correr e escutar essa palestra. Então, teve palestras que eu escutei, sei lá, 20, 30 vezes. Por exemplo, a palestra, acho que foi as 7 camadas da identidade, se eu não me... Não, foi os 7 bloqueios que te impedem de prosperar. Essa palestra, e aí cada vez que eu ia escutando, eu ia batendo ali numa crença. Putz, aqui, ó, escassez, e tal, e tal, e tal. Necessidade de aprovação, é isso. E aí eu comecei a entender essa questão do que era cada coisa, do que era cada... Até então eu uso muito assim, eu estava com os olhos ali esfumaciado e de repente tira toda aquela fumaça e você fala, cara do céu, olha que mundo que existe para ser desbravado aí, né? E aí
lembro de salvar essas palestras e começar a entender, a praticar, a seguir ali essas questões. E, por exemplo, a necessidade de aprovação. Eu nunca me vi fazendo um vídeo e postando. Nunca me vi. E isso, a hora que eu pensava em me expor, até mesmo pro meu negócio, para fazer uma. Porque o pessoal de marketing, você tem que fazer porque você conecta com os seus clientes. E aí eu falava, meu Deus do céu, tá longe de mim. Deus que me livre isso aí. Fobia, pavor, né? E eu lembro de eu escutando isso e arrepiava, eu ficava todo arrepiado, falava, nossa, é isso aqui que está acontecendo, é essa pessoa que está dominando sobre a minha mente. E ali eu começo, não, tira isso, ressignifica. E até o Pablo fala, isso aí você não tem que amar, ter carinho, isso aí você tem que de jogar fora, você tem que bater nele e jogar fora, e esquecer isso aí. Escassez, eu não podia ir, eu não olhava assim, ficava olhando, falava, meu Deus do céu, mas é muito caro, eu vou comprar isso aí depois da quebra, né? Depois de tudo, da dor que você sente, tudo que você vê, você fala, não não vou comprar, porque... E, e, e aí, nesse meio tempo, né? Que aí, voltando para a quebra, e toda essa questão de estudos, de ensino, de aprendizado e tal, eu estava num momento ali que estava assim, a empresa indo de mal a pior, porque eu já não conseguia suprir as necessidades da empresa, ou seja, eu não conseguia colocar material para venda, para comercializar. E aí eu cheguei para minha esposa e eu falei assim, olha, o mais sensato é eu deixar realmente a empresa quebrar, eu vou deixar a empresa quebrar, e eu vou seguir você. Agora, ela tinha arrumado um emprego já a Lorena já estava com 1 ano, né, já tinha, com 8 meses, que é a mais novinha. E aí eu falei assim, eu vou deixar a empresa quebrar, não vou me preocupar com isso, porque eu já estava passando por esse período de dor, de sofrimento ali, que estava nessa questão de querer atentar contra a própria vida. E aí eu falei, eu não vou viver isso, eu vou mudar. E aí eu falei, eu vou tocar até onde der, e a hora que não der mais, eu deixo o negócio descambar aí. E aí, isso foi final de 2019. E nisso eu já estava, né, passando por esse período de transformação. E aí eu olhei e falei assim, eu não posso ficar esse mesmo cara que eu estou hoje. Eu preciso mudar isso. Então eu estava com 93 quilos, totalmente... Estava obeso, sedento, fomos no médico, o médico falou, cara, você está com grau 2, esteatose hepática grau 2, o próximo passo é entrar no remédio. Você precisa dar um jeito na sua vida. Então, só chacoalhão estava recebendo. Aí eu lembro certinho, no dia 16 de dezembro de 2019, eu olhei e falei assim, você não vai esperar virar o ano, você vai virar a sua chave agora. E aí eu comecei a caminhar nesse dia. E aí comecei aqui, devagarzinho. Eu sempre fui muito esportista, né? Sempre gostei, até mesmo por questão do bullying que eu sofri na infância, isso me startou algo. Tipo assim, eu não podia ficar gordinho, aquela questão assim, se eu, se eu continuar gordinho, eu não vou ser aceito perante a sociedade. Então, eu criei isso como defesa, né, uma autodefesa, e aí, então, eu cheguei a pesar 59 quilos, né, na minha juventude ali. Minha esposa que fala, meu, você era até feio, de tão seco que você era. Era tudo chupado, o rosto e tal. E aí, eu pesando 93 quilos, nessa situação eu falei, não, preciso dar um jeito nisso.
E aí ali eu começo a minha transformação. Então eu começo a caminhar, volto às atividades físicas ali, caminhada, um negocinho e tal. E aí comecei jejum intermitente também, junto. Porque nesses podcasts que vai escutando, você vai, né? Aí eu comecei o jejum intermitente junto. Então é mais um desafio, é mais uma quebra, né, das crenças que nós temos. Que nós temos que comer de 3 em 3 horas. Ah, faz bem para mim comer de 3 em 3 horas. Beleza, show. Mas o ser humano, ele não se a gente for pegar desde os primórdios, né, as pessoas não comiam a todo tempo. Desde a época de Jesus Cristo, lá atrás, as pessoas não comiam a todo momento. Eles tinham momentos do dia para comer. Então, eu inicio nessa trajetória de atividade física, de autoconhecimento. E aí, em um ano, eu consegui perder ali uns 8 quilos ali. E aí você fala, pô, tá dando resultado. Cheguei a 85 quilos ali, né? Foi 85. E aí eu, nessa ânsia de entender as coisas e tal, e aí outra coisa, né? Em paralelo com isso, que iniciou a atividade física, o jejum, que foi a questão da pandemia. Que aí veio a pandemia, e aí eu olhei e falei, nossa senhora, agora tá perdido tudo. Falei, você já estava quebrando antes, sem pandemia, agora com pandemia, agora ferrou. Aí que eu tomei a decisão. E aí os bancos ligando e vai, pô, tal, precisa pagar, precisa pagar, precisa pagar. Aí eu lembro assim, no meio de março de 2020, os bancos ligando para falar, olha, seguinte, estamos num período difícil, tal, a gente está renegociando as dívidas. Tipo assim, ou melhor, acho que a gente está parando as dívidas. Então a gente vai parar tudo aqui e aí eu olhei e falei, nossa, é uma oportunidade. Falei, show. Aí o que eu faço? Ao invés de eu pagar as dívidas que eu não estava conseguindo mais honrar, o que eu faço? Pego todo esse dinheiro que entrava na empresa e canalizo ele para pagar os fornecedores. E aí eu negocio com os fornecedores. Falo, ó, seguinte, eu vou pagar à vista, assim, esse assado e tal, e aí eu quero um desconto e tal. Aí eu olhei e falei, bom, deu um soprinho aqui de esperança aqui. Vamos tentar ainda, né? Estamos vivos. O coração tá ali meio quase parando, mas ainda tem uns batimentos aqui. E, e aí o que aconteceu? A pandemia veio e prendeu todo mundo dentro de casa, e o que nós comercializamos, né, que são produtos vamos dizer assim, eu falo que é entretenimento, né? É uma forma de você, é um hobby que você relaxa na sua casa. Porém, ele se não for controlado, ele acaba causando problemas, né? Que é o álcool. A gente vende produtos para cerveja artesanal. E, e aí, o que aconteceu? Todo mundo dentro de casa, as pessoas, no meio ali da pandemia, as pessoas começam a procurar hobbies que elas conseguem fazer dentro de casa. E a cerveja artesanal foi um dos hobbies que o pessoal começou a procurar, porque é algo que as pessoas se conectam, né, com a cerveja. É, boa, assim, parte da população, e que, pô, é prazeroso, acaba sendo ali algo gratificante que você que está produzindo. Aí, aí o negócio começa a bombar. Ou seja, o faturamento triplicou, vamos dizer. E eu tive que contratar mais uma pessoa para me ajudar ali no meio do caminho. Aí eu falei, caraca, que loucura, meu! Como pode o negócio ser tão... E aí, assim, eu falo, cara, é Deus interferindo, né? Ele colocando as coisas no nosso caminho. E as coisas dando certo, a empresa começa a reestruturar e o ensino, as coisas entrando na mente e o aprendizado, o jeito de lidar,
de gerenciar, o financeiro, a empresa, as pessoas, de lidar com elas. E aí eu falei, meu, show. E aí, aonde que as coisas começam a clarear? Quando a gente estava ali no momento, minha esposa nunca foi, assim, fã do Pablo, ela sempre diz, né, o Pablo é muito snob, ele fala muita bobeira e tudo mais, e eu falo, cara, tá fazendo bem para mim, tá fazendo sentido, então eu não vou deixar, né, de seguir ali. E aí, é, seguindo ali e tal, e aí surgiu a questão do SPR, e eu estava me preparando para fazer o pior ano. Eu falei assim, vou fazer o pior ano no próximo ano, né? E aí ela falou assim, pô, mas você vai pagar esse curso e todo esse preço, não sei o quê. Eu falei, não, vou pagar, vou fazer. É um negócio desafiador, eu tô aí nesses desafios. Nisso eu já tava com 75 quilos. 75 quilos, né, a forma física, eu já tava, nossa, a mente, você vê que tudo vai transformando, né? E aí eu falei, não, vou pagar. Aí ele lança o SPR, e eu estava assistindo a palestra no dia. E aí fica aquela, nossa, não preciso fechar isso aí. Nossa, vai ser demais e tal. E aí eu falei assim, na minha cabeça, eu falei, se ela aprovar, eu fecho essa palestra, esse treinamento. Aí ela olhando assim, e a gente estava lembra, a gente estava na cama ainda assistindo, que foi à noite. Aí ela olhando, ela falou assim, aí, você estava querendo fazer treinamento? Por que você não faz isso aí, então? Aí eu falei, sério? Ela falou, faz, ué. Você está falando que... Eu falei, pô, agora. Cartão, 10 vezes. Aí eu falei, meu, vou dar o sangue nisso aqui. Aí, os primeiros desafios. Você tem que pôr sua cara na tela. Aí eu falei, Jesus amado, o que eu vou fazer, cara? Eu falei, nossa, ferrou. Aí eu começo. Aí começou, eu falei, meu, não, nossa, o primeiro dia não foi. Aí o segundo eu fiquei ali, gravei e apaguei. Aí, tipo assim, o bom desse treinamento, né, que, meu, você precisa jogar, você precisa fazer, faz de qualquer jeito, não, porque o perfeccionismo martelando. Ah, mas não tá bom o vídeo. Ah, mas o motoqueiro passou atrás de mim. Ah, mas saiu o passarinho passando na minha frente. Então, tudo você vai dando desculpa. E faz. Aí eu lembro, eu fiz o primeiro e postei. Nossa Senhora! Aí eu lembro, eu falo, nossa, olha que sentimento. Parece que tirou um fardo assim. Falei, putz, beleza. Acho que vai ser moleza agora. Aí vai. Tem dia que vai bem, tem dia que não vai. Aí eu me recordo assim, sempre ainda correndo atrás dessa questão do perfeccionismo. O que as pessoas vão pensar de mim? A necessidade de aprovação ali. Nossa, as pessoas vão achar, vão ficar falando. E, nossa, meu Deus do céu, o que eles vão comentar? Será que eles vão me cancelar? Falei, aí ao mesmo tempo vem, né? Rapaz, olha quem você é para as pessoas te cancelar. Você não é nada. Você não é ninguém ainda. Você precisa ainda comer muita farinha para chegar em algo que realmente faça sentido, que incomode, né? E aí eu olhei e falei, poxa, então é só ir, vambora. E aí fui. Aí, os 40 dias ali, faz vídeo. Então, eu outro dia fui ministrar a palavra num lugar, e a pessoa, falei disso, né? Falei, cara, eu comecei com um vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio, e terminei falando vídeos de 10, 15 minutos, com conteúdo, com assunto, né? E, e eu me lembro que eu estava no Rio, em Niterói, quando terminou, e olhando assim a paisagem, toda aquela, né, aquela maravilha ali, e fala, meu Deus, olha só quanta coisa que tem para a gente escavar na natureza e tudo mais. E é, aí passou o SPR, e aí eu falei, aí, né, aí a conexão com Deus, toda a leitura da palavra, eu falei, você não pode parar por aqui. Então, vira o ano, e aí eu começo a fazer a partir, eu falo, aí eu segui voo solo.
eu fazendo as minhas as minhas apresentações, fazia vídeos e tudo mais. E outro ponto que eu gosto de falar é eu fazendo os vídeos, que aí eu gravava o vídeo, me vendo e tudo mais. Aí o celular que eu tinha, um chinesinho, ele deu problema na câmera frontal, ou seja, eu não conseguia me enxergar mais. E aí eu tinha que ficar gravando, aí ficava desenquadrado, sempre tinha, né, alguma coisa, aí cortava o rosto. Aí eu falei, meu Deus. Aí falei, vou ter que começar a fazer live. Aí o se virar, né, o índice de viração. O índice de viração, ele é do cara que é punjante, né? Que tem. Ele vai para. Aí eu falei, pô, então você vai ter que parar de gravar vídeo. Aí eu falei, mas gravar live? Meu Deus do céu, como que eu vou gravar live? As pessoas vão entrar na hora, vai ver eu ali. Aí eu falei, bom, vamos testar. Aí entrei, comecei a entender do Instagram. Aí eu falei, pô, tem um modo teste. Ah, vamos fazer um teste aqui. Aí fiz o teste. Aí o que eu fazia? Colocava a câmera traseira, né, do celular, filmando eu, abria o Instagram, que era da empresa, e eu conseguia me enxergar na tela do computador, do notebook, do laptop aqui. Então eu conseguia ver como que tava. Ah, beleza, tá legal, tal. Aí eu comecei a gravar live. Pô, aí é caminhãozão na banguela, aí a gente vai para cima, né? Não tem, acaba não tendo fim. E aí começo nesse ponto de espiritualidade, de entender, e Deus falando, meu, vai, continua assim que você está indo bem. É isso, é realmente isso que eu quero de você. Que você se exponha, que você fale, que você leve todo esse conhecimento seu, a palavra para as pessoas que estão necessitadas também. Assim como você esteve num período e alguém foi lá e te resgatou. E você agora precisa ser essa pessoa, né? Você está saudável, você está bem. E aí eu começo nesse ciclo. E aí começa as pessoas se conectarem. E aí eu lembro a minha prima chega para mim e fala assim, olha, eu estou montando uma célula. Aí eu falei, célula? É uma célula da igreja, assim, né? E aí a gente vai começar a fazer todas as terças. Eu falei, pô, legal. E aí ela começa nesse ciclo. E eu, tinha dia que dava para ir, tinha dia que não dava e tal. Até que um dia ela chega para. E aí, assim, isso já tinha queimado no meu coração. Essa é a sua oportunidade de começar a falar realmente para as pessoas, de palestrar, né? E aí um dia ela me mandou mensagem, falou, olha, a pessoa que viria não vem, você não vem? Aí eu falei, meu Deus, falei, nossa, cara, é a oportunidade, mas, nossa, tô aqui num desespero, o que que eu vou falar, ou tal. Aí eu olhei para dentro, né, o autoconhecimento, veio à tona e falou, não, você tem conteúdo, você tem o que falar. E ali eu comecei mais um passo da minha vida. E aí ministrar, vamos dizer assim, ministrar a palavra e levar a palavra adiante, né? E levar o conhecimento adiante. E entender a real identidade minha, né? A minha real identidade, a identidade que cada um tem, que cada um carrega, que é ser imagem e semelhança do Criador, né? Que é ser aquele que foi enviado para a Terra para ser o exemplo aqui. E aí ali ao identificar com isso, né? Que o Pablo sempre fala muito isso. Você é a imagem e semelhança. Ninguém é melhor do que você, né? Perante os homens nós somos todos iguais. E aí isso vai me balizando para que eu entre realmente nessa questão de se expor, de falar e ir adiante. E agora eu comecei a fazer para a minha empresa também, né? Então, comecei a fazer vídeo e vai, grava. O pessoal do marketing está feliz pra caramba, né? Que tem conteúdo a todo momento. Então, e aí essa é a trajetória aí, né? Da minha vida e como eu identifiquei todas essas questões e estou tratando ainda, né? Se a gente fosse ver, a gente teria assunto para falar
24 horas, como diz aí o expert, eu falo, eu fico aqui 24 horas falando, não vai ter assunto para falar, né? Então, esse foi um pouco do que eu tinha para passar, né, adiante. Como eu falei com o Frederico na semana passada, né? Eu era o tipo de pessoa, e inclusive a psicóloga, ela identificou isso. Ela falou, cara, você fica ciclando muito nos assuntos. Você começa um assunto e você não termina. Então, faz 1 ano e meio que a gente faz. Ela falou, então você precisa treinar isso. E aí, o que eu identifiquei? Eu começava uma atividade e não terminava. Eu ia fazer o café, já estava fazendo o mamar das crianças, já estava fazendo o lanche, o café estava para fazer, e aí você vai entendendo, aí, opa, não, eu começo aqui e termino, começo aqui e termino. E isso vai refletindo na nossa vida, no jeito que a gente fala, no jeito que a gente se expressa, se expõe. E aí, outro dia desses, ela veio e me parabenizou. Ela falou, nossa, você está conseguindo a, a colocar cronologicamente as coisas. E aí eu falei, poxa, tudo a evolução, né, que nós temos como seres e como espécie. Parabéns, Ricardo, pelo transbordo e que história de superação, né? Nós a todos os momentos conectamos, porque em algum momento da vida nós tivemos que superar as dificuldades. Então são histórias como essa que mostram não só para nós, mas todos aqueles que vão assistir, que é possível, né? Que é possível sermos nós mesmos. E o neném está aqui, derrubou o prato, faz parte, é assim mesmo. Então, sermos nós mesmos, simples, né? Então, quando estamos ativos, na nossa essência, no nosso ser, naquilo que carregamos, nós compreendemos que, puxa, se eu tivesse acessado isso com 20 anos, com 18 anos, nossa, Exato. o quanto nós estaríamos comendo livro, comendo informações, sabe? Pegando e falando assim, não, vou usar aqui agora, e não só aprendendo, mas usando, né? Utilizando a sabedoria. Exato. E eu passei por esses momentos também, então, assim, acho que todos nós aqui, né, para estarmos aqui nesse horário, conectados, nós passamos por momentos assim, de dificuldade, superação, de entendermos que somos nós e ponto final, né? E temos essa força. Vamos abrir aqui a pergunta, se alguém tiver a pergunta aqui, já quiser fazer. Deixa eu ver aqui. E você falando, né, desse período, com 20, até Jesus, ele teve o seu período de maturação, né? Eu falo isso, né? Que com 30 anos ele foi realmente isso, que ele tinha toda uma estrutura, né? Então eu falo, poxa, a idade acaba entrando, né, nos 30 ali. E um movimento importante que você trouxe aqui, da questão do bullying, da questão de termos, né, ali a nossa aparência julgada, Uhum. faz toda a diferença. Agora, por exemplo, nós estamos aqui na tela aqui 6 homens, né? Hoje, se você encontrar na rua aí talvez um amigo ou um colega, né, que não faz parte desse movimento e você for ver, né, Uhum. e vai ser com um encontro com assuntos pejorativos, né? E aí, Exato. gordão, e aí não sei o quê, e não para te impulsionar, né? Eu também, de É, baleia, de não sei do quê, e isso faz parte da história, só que a gente vai reconstruindo isso, e, poxa, é isso, né? Compreendermos exato. que podemos andar com pessoas aqui, que estamos aqui impulsionando, não vamos ficar focando no defeito da pessoa. Talvez vamos falar, ó, né? Isso aqui pode ser ajustado, mas não para diminuir, para impulsionar, né? Vai lá, Exato. levantar a mão aí. Pode. Quem é Manda braba aí. primeiro, Frederico? Bom dia aí, meu amigo. Bom dia. Parabéns pelo transbordo aí, pela superação que foi, ó, passou, mas conseguiu virar a chave Com e certeza. Amém. transportar aí Graças a na vida nossa aí como um todo, né? Deus. Sim. E em que ponto você passou
a captar quando você entrou no curso no SPR, né? Praticamente foi igual a mim, assim. Pegamos aquela chave ali e começamos a mudar gradativamente, né? O SPR ele veio para dar a virada de chave mesmo, né? Veio para dar a reviravolta, para projetar. Assim, já estava ali uns 2 anos já, inclusive que eu falei, né, de televisão, cara, foi algo que eu fiquei praticamente aí um ano e meio sem sentar na frente da televisão e assistir alguma coisa. E aí eu falei, cara, não faz falta nenhuma. Então, assim, e aí eu assistia muita palestra, uma pregação, alguma coisa que vinha de conhecimento, né? E aí, quando veio o SPR, aí vamos dizer assim, já estava praticamente ali já com bagagem para seguir, né? Então, o SPR ele veio para projetar, mas o start mesmo foi naquele momento de dor que eu senti quando a gente estava ali com uma dificuldade financeira e tal, e aí eu olhei e falei, você não pode seguir nesse caminho. Daqui agora você precisa passar um risco aqui e começar uma nova vida, né? Então foi ali mais ou menos. Legal, isso também eu passei também. E esse negócio do lance também do bullying também, quem nunca sofreu Exato. uma puxada assim, que a gente fica meio para baixo, né? Exato. E quem nunca passou dificuldade, né? Se nós estamos aqui como guerreiros 6 horas da manhã, porque cada um teve a sua superação, né? Fez parte do treinamento aí, né? Por mais difícil que seja, né? No amor a gente não dá a devida atenção, né? Exato. E depois eu vou postar no grupo lá que eu vi um livro, tem uns códigos bacanas do Salomão. Show. Sobre provérbios. Ele cita que o cara virou a chave e conseguiu o objetivo dele estudando provérbios todo santo dia. Isso. Cada dia ele lia um provérbio daquele que tinha uma chave. E depois eu vou postar lá no grupo lá. Parabéns aí. Bom dia a todos também. Tá bom? Valeu, Frederico. Valeu. Deixa eu só passar aqui a palavra aqui para o Alex, que ele já vai ter que sair. Ele quer fazer uma pergunta antes dele sair. Aí o Delcio ou a Cláudia faz a pergunta. Não, pode terminar o Delcio aí, fica tranquilo. Ah, tá, que você falou, faltam 6 minutos, aí eu falei, vai alongar. O bom é terminar às 7h30, né? Senão o pessoal fica bravo, mas o cara não para mais de falar, você viu? Eu falei, rapaz, isso quando eu tentei dar uma... Meu Deus, não sou rapaz, você melhorou bem. Manda aí. Vai, Cláudia. Então, eu vou aproveitar que o Alex me deu a vez, vou perguntar duas. Boa. Eu fiquei com uma dúvida. O Pablo, você conheceu antes da pandemia ou depois da pandemia? Foi antes da pandemia. Legal. Antes da pandemia, eu conheci ele, aí escutei, achei legal o conteúdo. Aí depois eu fui conhecer a pessoa em si, e aí ele falava helicóptero, avião, não sei o que e tal. Aí minha esposa olhou e falou, nossa, que isso? Que isso? Aquele negócio, né, de eu não posso ser isso. Crença e aí eu fiquei um tempo sem escutar ele. E aí depois eu olhei e falei, não, eu vou escutar, porque faz sentido para mim. Legal. Você, pelo seu histórico, você se considera um resolvedor de problema? Isso te impulsiona? Muito. Hoje eu fico, inclusive a pessoa que trabalha comigo, né, na empresa, dentro do negócio, né, do nosso negócio, todo momento tá rolando problema e vai, não sei o quê. E ele fala, cara, você para assim, você olha, aí você, no silêncio seu, daqui a pouco você chega com uma solução, né? Então, e isso realçou a partir de uma das chaves, né, do SPR, né, de viração, de resolver problema, que aí vem a consciência mesmo. Mas sim, considero.
IVT, né? Obrigada aí pelo transbordo. Nossa, linda história. Parabéns. Amém. Sinto mais orgulho de estar aqui cada dia com vocês. Veio agora na minha cabeça, vamos dar para o Ricardo o que é o projeto nosso, qual é o nosso desafio, né? O que nós podemos montar junto, porque quem sabe ele acha aí o que nós podemos fazer junto. Exatamente, vamos aí, vamos junto. Obrigada, Ricardo. Gratidão Valeu. pelo transbordo aí, dividir a sua vida conosco. Fechou? Tem mais alguém? O Jackson. O Jackson, né? Vai Boa, lá, Jackson. Manda aí. Primeiramente, parabéns, eu gostei bastante. Uma história bem longa, né? Assim, Isso. com vários acontecimentos importantes. E eu me vi em vários momentos, e foi muito... Sabe, porque tem uma hora que... Estou falando de mim, que eu canso, né? Daí eu ouço uma história dessa e eu falo, pelo amor de Deus, meu. Sabe? Então, é muito importante a gente estar junto. E é muito importante, né? Porque eu não sabia nada, né? Muito pouco de você, né? E agora a gente praticamente se torna um pouco íntimo, porque a gente se conecta de uma maneira ou outra com as histórias que você contou. Então, parabéns, eu não tenho pergunta nenhuma, a não ser ele agradecer e ele parabenizar. Um grande abraço, um ótimo dia. Obrigado. Vou só aproveitar aqui, né? A sua fala eu me torno íntimo, né? É assim como eu vejo assim, falo, poxa, se eu chegar no Pablo hoje, por exemplo, a gente vê ele tanto que você se sente íntimo. E se você chegar nele e falar, opa, tudo bem, vai cumprimentar naturalmente, sem, né? E endeusar a pessoa, realmente, né? Vai ser natural, né? É uma questão da intimidade. Alex? Muito bacana, viu, meu amigo? Uma excelente história aí. Eu não sei ainda como tem pessoas que parece que não entenderam isso aqui ainda. Porque, infelizmente, tem pessoas que acham que nós estamos perdendo tempo. Sim. Por quê? Porque eles não conseguem entender os verdadeiros propósitos. Entendeu? Mas eu quero parabenizar você por falar bem, né? E falar bastante, né? Eu tava que meu cabo não para mais não, daqui a pouco vai dar 2 horas. Tava aqui só olhando o relógio. Falei, nossa, preciso dar uma... Então deve estar parado o seu relógio, você estava olhando, não vai, Olhei, falei 7:06, falei, meu Deus do céu. Mas é isso aí, mas muito bom. Acho que a gente tem que continuar exatamente isso. É que é o seguinte, é o que a Cláudia acabou de falar. A sua história, e o Jacques acabou também de dizer, ela vem salutar, né? Ou ela vem relembrar que eu tenho jeito, que qualquer um tem jeito, que existe dificuldade para que não seja vencida, né? E o que a gente tem que entender é isso. E detalhe, não é o Pablo que vai alcançar ninguém. Não. Somos nós, porque o ambiente, o lugar que Deus colocou você, ele não vai estar. Sim. É sobre isso. Então, você tem que fazer diferença aonde? Onde você está. Nos seus amigos, no seu trabalho, nas suas coisas. E eu acho que quando a gente consegue entender isso, aí que faz toda a diferença. Porque eu entendo o quê? É o que a gente sempre fala, o meu propósito. Então, é isso que a gente tem que trabalhar. Quando a gente fala sobre gerar valor, é isso. É essa questão de se colocar no lugar da outra pessoa e entender. Porque as pessoas não fazem as coisas. E eu fico muito feliz porque a gente olhando para você não vai achar que você tem tinha um espírito de morte. E olha a situação que você passou. Então, eu quero dar glória a Deus por isso e dizer para você que nunca mais olhe para isso e não deixe nunca ser roubado por isso. E quem, por acaso, está aqui e tem esse pensamento, olha, chama alguém da gente, conversa, porque esse é o sentido de nós estarmos aqui.
Exato. Tem propósito e você não precisa de encerrar absolutamente nada da sua vida, muito pelo contrário. Você tem que usar isso que você tem, a sua experiência, seja ela de fracasso ou de vitória, para tocar outras pessoas. Porque quando a gente fala de coisa boa, a gente traz alguém com a gente. E quando a gente fala de coisa ruim, a gente puxa alguém com a gente. Porque eu falo assim, pera um pouquinho, eu vou trazer, quando eu falo de coisa ruim, assim, de coisa ruim que aconteceu com a gente, mas que você superou. Você traz alguém que achou que não tinha caminho, que não ia resolver. Então, cara, parabéns, Deus abençoe. E quem ainda não transbordou com a gente, manda um oi aí, para a gente poder agendar. E é disso que nós precisamos. Deus te abençoe. Boa. Amém. E aí, só falando rapidamente, o Gil chegou até mim, né, pelo direct do Instagram. Aí eu olhei e falei, mas o que é, né? Aí, porque assim, aí o pessoal começa a se conectar. Eu falei, putz, olha que louco, meu. As pessoas começam a se conectar, cara. E assim, não são pessoas assim no meu círculo, pessoas desconhecidas, né? Aí o Gil, pá, não sei o que e tal, a gente tem um grupo. Eu falei, pô, vamos lá, vamos junto. E aí entrou no grupo, aí eu olhei e falei, putz, o sentimento, né, que alguns também falaram, né? Nossa, vai ser mais um grupo, aquele negócio de ficar ali, tá, não sei o quê. Aí eu falei, pô, legal. Aí eu transbordo, aí não sei o quê, falei, pô, vou participar. Aí começa, aí você vai, aí o negócio vai tomando corpo, né? É exatamente isso. O Marlon começou, o que faz, o que tá fazendo sentido, é o que a gente, não, a gente precisa agora começar a resgatar os demais para, né, para chegarem junto e fazerem também esse tipo de apresentação, de colocarem, né, as suas histórias aí. E quanto mais compreendermos, né, pessoal, que eu puxo para cá, o outro puxa para lá, qual é o sentido de eu ficar postando a venda? Agora é o momento que nós sentamos aqui, impulsionamos, todos são vistos, e cada um com seu processo, com o seu projeto, nada impede. Só que você vem aqui, conta uma história, puxa, vira uma chave aqui, há uma nova habilidade aqui. Então, é sobre caminhar mesmo. E, o Ricardo, né, vamos dizer assim, conseguiu alavancar tudo aquilo que ele queria. Porra, nós estamos aqui para aplaudir, é sobre isso. Simples, Exato. né? Exato. Show. Fechou, gente. Bom sábado. E quarta-feira nós já temos a agenda aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Na quarta-feira, quem vai transbordar vai ser o... Vamos abrir aqui a agenda. Vai ser o Leonardo Hermoso. Nós já temos mais 3 agendas aí para frente. Aí vamos transbordando, tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço, pessoal. Tudo de bom, viu? JP. Bom dia. Mais um transbordo aí. O JP pediu a palavra aí. Eu queria fazer uma pergunta, Ricardo. Você falou que você morava em Hortolândia, depois você falou Estados Unidos. Onde você está hoje? Eu moro no Vila Flora de Hortolândia. Não sei se você conhece. Sim, conheço. Fica atrás do IBM aqui. Você é vizinho, né? Isso, a gente precisa combinar, ó. Combinar de se encontrar aí, se conectar aí, bater um papo aí. Eu fui lá. Também que passa por aqui. Daí me avisa que eu vou até lá, a gente se encontra 3. Pô. Não, Alex também. Fui perto outro dia aí, depois que eu fui embora, que ele falou, rapaz, perdi o café. Vem sim que a gente toma um café aí. Então, depois nós vamos precisar fazer o nosso churrasco. Acho que a gente vai ter que marcar lá no resort. No resort, boa. Vamos fazer um dança de arromba. Ô, gente. O do Rio tá pensando o quê? Vamos embora. Sim. Aí eu só fazer uma consideração aqui. Agradeço aí o espaço, agradeço aí a oportunidade, né, que vocês deram. E, assim, que puder fazer, estou aqui à disposição. E que Deus abençoe a vida de cada um, a família de cada um aí. Vocês já são abençoados e que Deus abençoe mais ainda. Tamo junto aí. Amém. Você também. Parabéns pela explanação aí, né, meu? Estou eu aqui na estrada, meu lema aqui é: andei 500 quilômetros ontem, né?
Hoje estou andando mais 200. Eu Tem que pagar o preço, né, meu? O preço é esse, você tem que pagar. Boa. Não tem jeito. Vai. O homem é mais calmo do que eu, hein? Parabéns, hein? Ele pelo menos não atropelou. Valeu, gente.